Ok, gravando. Então, bom, antes da gente começar, vocês têm um comentário a fazer, querem fazer alguma pergunta sobre o livro 1, sobre a parte do Trasímaco, né? Ele aparece depois na República também, só que com outras formas, né? O Trasímaco, se no livro 1 ele é um pouco mal intencionado assim com Sócrates, depois que ele percebe que a tônica da discussão mudou, né? Que não é mais uma competição, algo assim. Aí o Trasímaco fica em outros livros, né? Acho que ele aparece no livro 5, no livro 8 depois. Mas bem de passagem, né? Ele aparece interessado na discussão do Sócrates. Mas sobre o livro 1, alguma questão, uma dúvida, um comentário? Fique à vontade. Eu fiquei com uma questão que eu coloquei, eu tinha colocado na aula de segunda até, porque eu no livro 1, e eu não li todo o resto, né? Aí eu comentei com o Ibirá, falei, Ibirá, mas como é que pode, né? A gente tem o Platão e Sócrates tal, né? Como pessoas tão, vamos dizer assim, evoluídas moralmente, né? E de repente eu acho que a questão do machismo, eles dizerem assim, que a mulher não tinha capacidade nem de ter justiça, né, e nem de ter coragem. Aí eu falei, eu acho estranho, porque eles estão negando arquétipos de deusas gregas, né, porque de Atenas, de esqueci o nome da outra deusa agora, de Ártemis, né? E aí eu falei assim, mas assim, é um machismo e assim um desequilíbrio energético, né? Não pelo fato de eu ser mulher, não é isso, né? Mas pelo fato de eu achar meio contraditório em relação à própria mitologia grega, né? E aí o Ibirá comentou assim, não, mas mais na frente, né, se você ainda não leu tudo, mais na frente ele vai dizer que, por exemplo, que a parte da justiça deveria ficar com as mulheres e tal. Aí eu falei, bom, não vou ficar incumpridando aqui, porque já que eu estou no grupo de Platão, eu converso direto no grupo específico, né? Pensei comigo. Aí eu ainda realmente não cheguei mais na frente. Mas aí eu te pergunto, Henrique, justamente, será que eu fiquei pensando nisso, que ao longo então do livro, conforme ele mesmo foi desenvolvendo aí esse processo de dialética, né, que eu confesso que em algum momento me dá até preguiça, que eu falo, gente, o homem fica perguntando demais, vai direto no ponto, né? Será que ele mudou de ideia no meio? Em relação a essa questão aí, até do equilíbrio energético? Então, é o que o Ibirá comentou também, né? No livro 3 da República, ele vai, quando ele está falando da classe dos guardiões, de como funcionaria, né, a parte operacional assim da cidade, ele diz algo claramente que inclusive na sociedade grega é um tabu, né? Ou seja, mas o Platão ele proclama que haveria a igualdade entre homens e mulheres no exercício do poder da cidade e também nas atividades militares. Ele diz que apesar de naturalmente, por exemplo, né, sei lá, fisiologicamente, as mulheres terem uma constituição que tende a ser mais fraca do que o homem, elas da mesma forma deveriam praticar também das atividades militares do governo justo. Essa primeira parte né, o livro 1 do Platão, agora eu não me lembro exatamente onde é que ele anuncia essa divisão. Se você lembrar, me esclareça. Né? Não lembro qual é a passagem certinha. Mas isso, no fim das contas, sai a partir de uma tese do Trasímaco. Né? E nesse primeiro momento do livro, eles nem fazem tanto caso assim da distinção entre homens e mulheres nesse primeiro momento da cidade. Né? É mais uma distinção entre o justo e o injusto. Né? E aí você tem as características de cada um, mas eles ainda não estão preocupados em quem exatamente vai ser esse justo ou esse injusto. Sim. Né? A passagem é lá no final, na verdade, no 300, no 353E, tem até uma nota de rodapé que ele fala, né? Segundo Platão, há virtudes como a coragem e a justiça, das quais as mulheres são incapazes.
E aí eu falei assim, poxa, mas assim, vai até contra a Constituição Centenária, porque a Constituição Centenária é o que não faz justamente muita distinção entre se você está lá como homem ou mulher, até porque a energia yin e yang, a gente já sabe que estão nos dois, né? Aham. Aí Sim. eu fiquei confusa, entendeu? Não que eu acho, por exemplo, até alguém comentou na hora, é a mesma coisa que a gente anular Freud, né? Tudo que ele falou de certo, porque justamente ele também achava que todo problema da mulher era inveja do homem ter um pênis, né? Sim. Resumindo a grosso modo. Mas assim, não que eu acho que a gente tem que negar Platão, mas é que eu falei, não, eles eram tão desenvolvidos que deve ter alguma coisa que eu não tenho entendido, né? Não, mas eu já entendi qual que é o problema aqui. A palavra que tá traduzida ali, né? É uma palavra. É que não é bem coragem, né? Seria melhor traduzido por talvez virilidade, algo assim, né? Que é a. Por exemplo, você tem a palavra em grego que é homem, né? Que é aner ou andra, enfim. E aí você tem a, a virilidade, né? Ou seja, a andrazia, né? Que seria coragem, virilidade e tal. E aí, ou seja, na própria língua grega, essa palavra está associada etimologicamente à palavra do homem. Seria, por exemplo, como a gente fala masculinidade, né? Algo assim. Tá. Então, a pessoa ela é máscula. Por isso que ele fala que as mulheres elas não são aptas, né, à masculinidade, mas elas têm outras virtudes relacionadas à coragem. Então, acho que, não sei, mas pelo que eu estou vendo aqui, o exemplo ele não é exatamente de um preconceito do Platão em si, mas de uma própria constituição da língua que ele usa. Né? Ah, Então, entendi. depois ele vai se desfazer disso, né? Tá. Vai falar que os dois são aptos a esse tipo de coisa e ele usa outra palavra para coragem, que não está mais ligada etimologicamente à figura masculina, mas ele vai usar timos, né? Que está ligado ao timo, né? O aspecto irracível ali da alma. Uhum. Entendi. Tá certo. Obrigada. Mas eu acho que é importante também essa discussão. Eu coloquei até. Agora não lembro o número de textos que eu coloquei, mas acho que tem 2 textos que falam sobre o papel de gênero no Platão, na obra do Platão, da República, e inclusive um texto que fala sobre as relações entre a figura da mulher que o Platão coloca na República e as discussões atuais sobre feminismo e tal. Vale a pena dar uma olhada se te interessa. Né? Sim. Tá? Vou olhar, sim. Beleza. Mas é isso, tem bastante coisa na obra do Platão, bastante coisa polêmica. Se é polêmica para nós, imagina para os antigos mesmo. Né? Agora, tem uns pontos que você levantou que eu acho que é extremamente interessante também. Né? A religião grega, ela é dividida basicamente igualmente entre homens e mulheres, né? Entre deuses e deusas, né? Feminino e masculino. Uhum. Agora, a sociedade grega, ela não espelha essa igualdade, né? A sociedade grega, ela é estritamente patriarcal, né? Sim. Tanto é que tem um diálogo do Platão chamado Eutífron, onde um sacerdote, né, o Eutífron, vai prestar uma queixa contra o pai, né? E numa sociedade patriarcal, isso representa muita coisa, né? É você dizer não aos próprios princípios basilares ali da cultura, né? Por isso que o Platão, ele então vai abordar o Eutífron e vai perguntar se essa atitude que ele está tendo é realmente pia, né? Ou seja, está de acordo ali com a vontade dos deuses. Né? Uhum. Tá, mas realmente, né? Tem um fosso ali, né, entre o aspecto religioso grego e o aspecto social. Mas claro também que não tem uma resposta fácil, porque, por exemplo, fora da vida citatina, né, da cidade ateniense, das outras polis, né, no campo, por exemplo, a igualdade era muito mais representada, né, ainda que não fosse total, né. Porque, por exemplo, você tem mistérios cultos, né? Mistérios a Deméter, por exemplo, e a Dioniso também, que num primeiro momento só as mulheres vão ser aceitas nesse tipo de mistério. A entrada dos homens ela era proibida nesse culto. Né? Assim como outros também que aconteciam, né? Você tem feriados, por exemplo, na cidade também, em que as mulheres elas não só podem como devem andar desacompanhadas, né? Ou seja, não podem ter ninguém ali
é um dia de liberdade, digamos assim. Então, assim, não é tão simples também, né? A religião, ela tenta, de alguma forma, instituir essa igualdade de outros modos, né? Mas ainda assim, a cultura patriarcal é muito, muito forte na Grécia. Parece que tinha uma divisão, né? Vamos dizer, entre a parte, justamente a espiritualidade, vamos dizer assim, a parte religiosa, e a parte mesmo do poder, né? Sim. Até por conta, assim, aí eu fui atrás, falei, poxa, em Esparta, pô, o menino ia para o exército com 7 anos, né? Mas também os direitos políticos para eles eram só a partir dos 30, né? Então era tudo nessa parte do poder, eu acho que era bem conservadora mesmo, né? Além de ser patriarcal, né? Sim, Eu nenhuma observo polis é homogênea, também, né? Tanto que a gente chama de... Diga. eu observo também, eu não sei qual foi o livro, que foi 1 ou 2 ou 3, o sistema assim de escravidão. Como que era? Porque eles achavam que aquilo era normal, ter alguém que o serviam. Como que era a concepção dele, assim, do natural? Porque passa para mim o sentido assim, não, é para me servir mesmo, precisa disso. Parece como que é uma coisa natural. Como que era para eles essa concepção? Então, a concepção de escravidão na antiguidade, de novo, né, ela varia bastante conforme a cultura que a gente analisa. Mas na cultura grega, no geral, né, generalizando, você tem uma noção do escravo, que ele se torna escravo por dívida, por conquista, né, em guerra, por espólio de guerra, e, bom, basicamente, né, por essa. Tanto é que o Platão, inclusive, ele é escravo por conta de uma captura, né? Ele sofre uma captura e acaba sendo vendido como escravo. Então, ou seja, a escravidão ela é a perda dos direitos políticos e o seu trabalho forçado para quitar essa dívida, ou então para conseguir alguma liberdade, e você fica sob jugo de algum senhor, né? Esse senhor Entendi. é o déspota, né? Em grego, o senhor de escravos é déspota. Agora, a escravidão, ela não tinha uma conotação racial, digamos assim, né? Igual a gente tende Entendi. a pensar, né? Tanto é que opta-se, né, no estudo da antiguidade, pela palavra servo ao invés da palavra escravo, justamente para diferenciar as duas escravidões, né? A escravidão que tem como base racial e outra escravidão que tem como base outros problemas ali da sociedade. Né? Entendi. E o Aristóteles e o Platão, eles têm uma ideia de escravidão que é tida como parte do funcionamento da sociedade, né? Então, justamente, como a escravidão é uma espécie de, entre aspas, né, condição, punição na qual o indivíduo pode entrar e sair conforme Entendi. a vida dele, ela seria, de certa forma, justificada dentro dessa ordem social. Né? Eu digo entrar e sair, mas essa não era tão simples assim também, né? Mas, por exemplo, o Epiteto, né, ele era escravo e conseguiu sair da escravidão. O Esopo também era escravo, conseguiu sair. Platão também, né? Enfim. Então era uma condição, né? Muito mais do que uma. Quer dizer, é uma condição também, né? Mas uma condição justificada ali como uma espécie de fase social. Né? Entendi. Essa seria a escravidão justa que ele cita no primeiro livro. Porque quando ele falou escravidão justa, eu falei, bom, então ele deve julgar que existe uma escravidão injusta. Sim. Seria sim. essa. A gente vai abordar isso com mais profundidade quando a gente chegar ali no livro 4, quando ele fala das relações entre as cidades, entre os poderes da cidade. Mas só dando um prelúdio, assim, Entendi. né? Tá. Que eles não problematizam da forma como a gente problematiza, né? Fala, ou seja, em quesito, digamos assim, de abolição, né? Em quesitos banais. Né? Ok. Tá? Nesse tem bastante coisa para a gente falar. Tem 2 textos também lá no Drive sobre a escravidão em Platão. Então, bom, vamos começar o livro 2. Como o livro 1 acaba com, de certa forma, o Trasímaco deixando o Sócrates ganhar e todo mundo insatisfeito com o resultado da discussão, né? O livro 2, então, ele começa da seguinte forma, né? O Sócrates, ele fala, bom, né, depois que eu tive essa discussão com o Trasímaco, eu estava me preparando para ir embora, né? Mas o Glauco e o Adimanto,
que são 2 discípulos de Sócrates, 2 amigos discípulos de Sócrates, e eles falam, não, Sócrates, está muito mal resolvido essa coisa, a gente não está satisfeito, né? E qual que é a questão, então, né? O Glauco e o Adimanto, eles vão retomar e renovar a tese do Trasímaco de outras formas, né? Então, ou seja, qual que era a questão da tese do Trasímaco, né? O que aconteceu no livro 1? O Sócrates, ele não consegue exatamente refutar a tese do Trasímaco de que a injustiça vale mais a pena que a justiça, né? O que o Sócrates faz é que ele consegue gerar uma artimanha, né, digamos assim, argumentativa, na qual o Trasímaco cai e acaba perdendo, de alguma forma, a discussão filosófica, né? Mas a questão que eles levantam é que essa discussão não foi propriamente filosófica, mas foi simplesmente uma discussão retórica da qual Sócrates saiu vitorioso, né? Por isso que o Glauco começa falando, Sócrates, eu acho que você conseguiu vencer a discussão porque Trasímaco se enfeitiçou com a sua argumentação, tal como se estivesse sobre o feitiço de uma cobra, né? Assim. E é significativo isso também, né? Porque a figura da cobra é uma figura sorrateira, né? Nesse sentido. Ou seja, aquela que passa despercebida, né? E seduz, então, o Trasímaco, consegue fazer ele cair numa artimanha. O Glauco e o Adimanto, eles vão, então, renovar a tese do Trasímaco, tirando da discussão aquela conotação competitiva, né? Que o Trasímaco estava colocando em relação ao Sócrates. Porque o Trasímaco não estava se importando muito bem com o resultado filosófico da discussão, né? Com a conclusão acerca da verdade da discussão, mas ele queria simplesmente vencer o Sócrates na retórica, né? E nem isso ele consegue, nem também o Sócrates consegue resolver a discussão de forma filosófica. Por isso que eles, então, renovam a discussão, tirando, então, a conotação competitiva e colocando ela em termos puramente filosóficos. E aí eu acho que é extremamente importante a gente pensar na conduta desses discípulos do Sócrates, né? Porque o que eles fazem, né? Qual que é essa renovação que eles trazem? Eles tiram o vocabulário rude e agressivo do Trasímaco para mostrar a tese em um vocabulário que pode ser muito mais trabalhado filosoficamente, né? Então eles começam a conversar na mesma língua, seria mais ou menos isso, né? E também o temperamento que eles têm na apresentação dessa tese é mais ou menos o seguinte, né? Eles não acreditam na tese que eles estão expondo, né? Porque justamente, quando eles falam, olha, Sócrates, estou muito desconfortável com isso, né? Porque você ganhou a discussão, mas eu não me sinto convencido de que o Trasímaco falou foi realmente superado, né? Porque a gente ouve por toda parte esse discurso, né? Toda a educação sofística está baseada nessa contestação dos valores de justiça e tal, e no aproveitamento puramente individual da questão, né? Então, como é que a gente resolve esse problema, né? Como é que a gente supera essa tese? Então, eles buscam expor com o máximo de precisão possível, defender essa tese, mesmo não acreditando nela, para que o Sócrates, então, tenha o desafio, né, seja desafiado em resolver ela em outros termos, né? Então, olha que exemplo discipular, né? Geralmente a gente está acostumado a reproduzir só a nossa própria opinião, né? E acaba não conseguindo sintetizar aquilo que a gente não acredita para que a gente consiga trabalhar melhor, né? O que o Adimanto e o Glauco fazem é colocar na mesa todas as cartas, todas as dúvidas que eles têm e toda a educação que eles receberam dos sofistas ali, né? Sem esconder nada e dando desafio máximo para o Sócrates tentar sair daquela situação, né? Então é um exemplo discipular mesmo, né? Um esforço discipular em tentar entender mesmo as ideias a qual nós rejeitamos, né? Sentimentalmente eles rejeitam a ideia de injustiça, mas eles não conseguem superar essa ideia em termos filosóficos, né? Eles, ok, né? Eu, talvez por ser bem educado e tal, não consigo acreditar que realmente você faça a injustiça e seja melhor, né? Por isso. Então, como é que a gente resolve isso, né? Filosoficamente? Não basta a educação tradicional, né? Não basta os valores tradicionais, como o Polemarco tinha, né? O Polemarco era um homem bom, em certa medida, né? E ele nutria esses mesmos valores que o Sócrates vai retomar sobre a justiça. Só qual era o problema? Ele não conseguia passar
essa esfera de valores individual que ele tinha para uma esfera coletiva e também pensar eles em termos críticos, né? Então, o esforço intelectual que o Glauco Adimanto tem aqui é de expor essa tese em termos mais amplos, né? E tirar essa competitividade, essa agressividade do Trasímaco. Ok? É o primeiro ponto. E então eles vão fazer 2 elogios à injustiça, né? 2 defesas à prática da injustiça. A primeira, com o Glauco, começa da seguinte forma, né? O Glauco ele começa falando que existem 3 classes de bens. Tem aquelas coisas que nós desejamos por elas mesmas, por exemplo, a alegria, o prazer, né? Que é bom que nós tenhamos ele em si, eles nos dão alegria por eles mesmos e não pelas coisas que eles trazem consigo, né? Tem uma segunda classe de bens, que são os bens que nós gostamos deles em si, né, por eles mesmos, mas também por aquilo que eles nos dão, né, seja reputação, sei lá, retorno financeiro, bem-estar familiar, né, enfim. E tem uma terceira classe de bens, que depois o Sócrates inclui nessas, né, que são somente os bens a que nós não gostamos deles em si mesmos, mas gostamos só por conta das consequências que eles nos trazem, né? E aí ele dá o exemplo, por exemplo, da prática da saúde, prática de exercícios, né? Que é horrível fazer, mas que a gente deseja os benefícios que eles trazem, tá? Então, 3 classes de bens: aqueles que a gente quer em si por causa das consequências, e aqueles que a gente só atura por conta das consequências, tá? E o Glauco, ele pergunta para o Sócrates: Sócrates, em qual desses bens você acha que a justiça se encaixaria, né? A prática da justiça se encaixaria? E o Sócrates, então, vai propor que a justiça ela é desejável em si mesma e por conta daquilo que ela traz em retorno, né? E o Glauco, ele vai discordar no primeiro momento, né? Mas ele deixa essa discordância para o Adimanto trabalhar depois, né? O irmão dele. E ele vai dizer mais ou menos o seguinte, né? Retomando o argumento do Trasímaco. Ele diz que a justiça ela nasce do medo mútuo dela ser praticada, ou seja, as pessoas deixam de praticar a injustiça não por medo de cometê-la, mas por medo de sofrer ela de volta, né? Por isso que os homens, né, os seres humanos, fizeram um contrato social, digamos assim, né? E optaram, então, por resolver que a injustiça era algo que devia ser banido da sociedade, não por meio, né, não por medo de cometê-la, mas por medo de sofrê-la. Ok? Então, primeiro ponto. O Trasímaco diz, então, que a ordem social ela se organiza através do medo, né, do medo mútuo, e que as leis nascem para que esse medo mútuo seja regulado em termos comuns, né? Ok? Segundo ponto. A natureza humana é inclinada à injustiça, porque segundo aqui essa tese do Trasímaco, nós naturalmente nos vemos na obrigação de nos favorecer a nós próprios individualmente em detrimento de um coletivo, né, que é quase abstrato. E aí ele usa então o primeiro mito que aparece na República, né, o mito do Anel de Giges, para justificar essa ideia, né, de que as pessoas naturalmente optam pela injustiça. Tanto aquelas que nós consideramos justas, quanto as que nós consideramos injustas. Qual que é o mito do Anel de Giges? É bem famoso também, né? Giges era um pastor da Lídia, né? Ou seja, estrangeiro, a cidade de Atenas. E ele encontra, então, depois de uma tempestade, né, um anel. Encontra ali determinadas situações que o Platão conta no mito, né? Tava na mão de um homem, dentro de um cavalo de bronze, numa fissura da terra, enfim, né? No cenário mitológico. E aí Giges percebe, depois de um tempo, que esse anel dava a ele o poder da invisibilidade. E aí, então, com esse poder da invisibilidade, o Giges toma o poder do trono da Lídia e se torna o maior tirano da região, né? O Giges, ele foi um personagem real, né, da história grega, né, da história, enfim, daquela região. Mas a história que o Platão conta, ela é mitológica, né? Ou seja, no seguinte sentido, que ela busca explicar o poder de Giges sobre outras óticas, né?
a gente vai encontrar, por exemplo, em Heródoto, que é um historiador da antiguidade, a história de Giges de uma outra maneira, né? Que ele também era um pastor e ele toma o trono de uma outra forma, né? Enfim, mas eu não vou entrar aqui. Então, qual que é a questão do mito do anel de Giges aqui filosoficamente para o Platão? Né? O injusto, para que ele seja realmente injusto, né? Ou seja, para que ele tenha o máximo de injustiça, ele precisa de duas coisas, né? Fazer o que ele bem entende e não ser punido pelos seus atos de forma alguma, né? Então, ou seja, eles vão pensar o máximo da técnica da injustiça, a técnica da persuasão, da ocultação e da tirania, né? E o máximo da técnica da justiça, que é só o desempenho da justiça, desprovendo dela tudo aquilo que for externo à prática em si, ou seja, reputações de homem justo, recompensas que o justo possa receber na vida, né? Para saber qual em si é melhor, né? A prática da injustiça ou a prática da justiça. Ok? Então, o Giges, ele é aquele que detém esse poder de ocultar as consequências do seu ato e por isso ele pode praticar qualquer ato que ele não vai ser punido. Né? Então, aquele que detém o poder e também, de certa forma, sei lá, sucumbe à tentação de exercer aquele poder de uma maneira inadequada. Né? Ok? Então, enfim, resumindo esse segundo ponto. Né? O primeiro ponto era aquele que a justiça nasce a partir do medo coletivo, depois que nós somos naturalmente inclinados à injustiça, e o mito que vem para explicar esse segundo ponto é o do anel de Giges. Tá? Essa exposição que o Glauco coloca, né, ou seja, de pensar o extremo da justiça de um lado e o extremo da injustiça de outro lado, é extremamente significativa, né, porque ela busca, então, saber o que é a coisa em si. Né? E esse é um dos pontos que o Glauco retoma a tese do Trasímaco, mas num olhar mais filosófico. Né? O Trasímaco não está interessado em saber em si, né? Ou seja, por si mesma, o que é a injustiça ou o que é a justiça. Né? Ele simplesmente confunde as duas questões, né? Aquilo que ela é e aquilo que ela traz. E aí, então, o Glauco e o Adimanto buscam, então, destilar, né? Uma questão da outra. Certo? Então, esse é o discurso do Glauco, basicamente. Aconselho muito vocês lerem, assim, porque é impecável, assim, a defesa que eles fazem, né? O Adimanto, ele vai adicionar a essa argumentação do Glauco a seguinte maneira, da seguinte forma, mais ou menos, né? Ele vai dizer que a noção comum que nós temos de justiça, ela é louvada, mas também não pelo que a justiça é em si, mas pelas consequências que ela traz, né? Então ele fala que os poetas, eles dizem que a justiça é louvável porque ela vai te trazer uma reputação, ou então honrarias, né? Ou então até uma prosperidade. Mas ele diz que nunca ouviu um discurso que louvasse a justiça pelo que ela é em si, né? E queria ouvir isso do Sócrates, tá? Ok? Então, qual que é a questão pro Adimanto? O Adimanto, ele quer não saber como é o parecer justo, né? Mas o que é ser justo em si, desprovido das aparências, tá? Porque a aparência pode dar um grau falso de valor à justiça. Ok, a justiça é louvável, mas, claro, né? O cara, ele ganha uma boa reputação, ganha tudo, mas se ele não tiver nada disso, né? Será que ainda vale a pena ser justo? Sem essa reputação, sem essas honrarias, enfim, né? E esse é o desafio do Sócrates, né? É fazer o elogio da justiça desprovido do elogio das reputações que a justiça traz, e também saber o que é a justiça em si e se a vida do justo ela é melhor do que a vida do injusto, mesmo tendo o exemplo do anel de Giges, né? Porque, em última instância, qual que é o que o Glauco propõe com o anel de Giges, né? É que se um homem justo e o homem injusto tivessem eles dois o poder do anel de Giges, eles buscariam o mesmo fim, né? Eles buscariam ser tiranos da onde eles estão e desempenhar todo o papel, né, que enfim,
eles vão querer individualmente, porque naturalmente nós somos inclinados à justiça. Então essa ampliação da tese do Trasímaco ela é enorme, né? O Trasímaco ele não consegue expor ela em termos claros assim e colocar realmente um desafio sensato para Sócrates, né? Tanto é que depois que o Sócrates ouve essa defesa dos dois irmãos, ele fica, nossa, cara, não vou conseguir fazer isso. Porque eles expuseram muito bem nesses termos, né? E a tarefa da defesa da justiça transcende as minhas capacidades, né? O Sócrates vai falar. Mas não custa nada tentar na medida das nossas forças. Então, se por um lado o exemplo dos discípulos é louvável, né? O exemplo do mestre, a meu ver, também é. Porque ele reconhece a própria incapacidade, ele sabe que ele não é um sábio, né? O Sócrates. Ao mesmo tempo, ele fala, bom, né? Não sou um sábio, mas eu também não posso me abster dessa tarefa, né? Eu não posso ver uma atrocidade como essa, de alguém falando que a injustiça é melhor do que a justiça, e ficar silente, né? Ficar calado no meu canto, porque eu não acho que eu vou conseguir defender. Mesmo na medida das minhas forças, eu devo fazer o que eu posso. Ok? Então, acredito que é um exemplo também essa disposição do Sócrates. Às vezes a gente se depara com desafios que a gente fala, putz, não vou dar conta, né? Mas tem que fazer, né? Na medida das nossas forças, a gente tem que fazer. Ok, então esse é o proêmio da discussão da República, né? A retomada das teses do Trasímaco de uma maneira filosófica. Tá certo? Alguma questão, né, sobre essa parte? Não? Beleza. E aí o Sócrates, então, né, contestando essa... Contestando não, como que é? Considerando essa dificuldade que ele tem, né, em defender a justiça, ele vai propor o seguinte, né? Para que nós examinemos em letras grandes aquilo que nós não conseguimos ver em letras pequenas. Né? E qual que é a ideia dele? Ele fala, ó, ok, se eu não consigo saber o que é a justiça no indivíduo, eu vou pensar, então, a justiça num coletivo de indivíduos, na formação da cidade, e ver se dentro da formação da cidade, da forma como as pessoas se relacionam entre si nela, eu consigo, então, ver o nascimento da justiça, né? Flagrar a justiça nascendo ali nessa organização da cidade. E aí, então, que vai começar a parte o nascimento da cidade ideal na República Platônica, né? É para isso que surge a cidade, para que a gente entenda o que é a justiça e tentar identificar ela no nascimento, né? Tá bom? E qual que é, então, a genealogia, né, que o Platão dá para a cidade? Só parênteses, né? Evidentemente, o Platão sabe que não é assim, realmente, historicamente, que nasceram as cidades, né? Então, uma reunião voluntária de indivíduos e tudo mais. Mas, ou seja, em certa medida, essa cidade, né, o surgimento da cidade é também um mito, né, uma alegoria. Mas é uma alegoria que busca identificar as motivações, né, dos indivíduos em si. Que não vai ser mais o medo mútuo de formação de cidade, fazer contratos e tal, mas que vai, então, justificar a reunião de indivíduos em torno da cidade, aqui, nesse momento, na cidade ideal, é uma interdependência mútua. As pessoas se organizam dentro da cidade porque ninguém basta a si mesmo. Né? Ninguém pode suprir todas as suas próprias necessidades sem a ajuda do outro. E ele vai falar na seguinte medida, né? Ok, né? Quais são as primeiras necessidades? Alimento, moradia e vestimenta, basicamente. Né? Uma pessoa ela não consegue fazer isso tudo para si mesma. Se ela tiver a preocupação de trabalhar em produzir o próprio alimento, em construir a própria casa e fazer a própria vestimenta, ela já não consegue sobreviver talvez um mês, assim, né? Sem moradia, sem alimento e sem vestimento, porque ela precisa fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então é muito mais vantajoso que uma pessoa se dedique a só uma tarefa e compartilhe ela com os demais. Então, se a gente tem um agricultor, um construtor e um alfaiate, né, um moço que faz roupas, e todos eles decidem, então, trabalhar em tempo integral para a sua atividade e depois compartilhá-la com os demais em troca, né? Então, eu dou uma parte do meu alimento em troca de uma parte da casa ou de vestimentas, então. Né? Então, esse é o primeiro princípio também da cidade, que uma pessoa só se dedicando a uma só tarefa é muito mais útil, né?
para o coletivo e para individualmente do que se todos tivessem que se ocupar das mesmas tarefas em ambiente individual. Ok? Então, esse é o ponto que justifica a criação da cidade e a reunião das pessoas dentro da cidade. Ok? Tá aqui tudo bem também? Então, enfim, essa necessidade de que cada um pratique trabalhos diferentes e se dedique inteiramente a uma só arte, né, também ela vai ser seguida como uma condição para todos os funcionários, digamos assim, da cidade, né? Então, uma pessoa só pode ter uma tarefa, que ela vai desempenhar, procurar desempenhar com perfeição, né? A pessoa não pode ser ao mesmo tempo agricultor e sapateiro, então agricultor e guerreiro, agricultor e, sei lá, comerciante, né? As pessoas desempenham uma só tarefa com o desejo de desempenhá-la com perfeição. E justamente compartilhar esse retorno com os demais, né? Ok, então aí seguem uma descrição de várias outras necessidades da cidade e vários outros profissionais que podem ser requistados para a manutenção desse bem comum, né? Visando satisfazer as necessidades. Então ele vai falar, por exemplo, que é muito difícil que uma cidade se baixe a si mesma, né? Que é muito difícil que a gente encontre no território tudo aquilo que a gente precisa. Então vai ser necessário algumas pessoas, né, que procurem em terras estrangeiras alguma forma de troca para trazer para a cidade aquilo que a gente precisa. Então, necessidade de comerciantes, por exemplo, necessidades das pessoas que vão ficar no mercado para vender e comprar os produtos, né? Enfim. Essa descrição, ela culmina, né, ela termina em uma organização bucólica da vida, né? Então, assim que forem saciadas todas as necessidades da cidade, ela, né, necessariamente, então, ela vira uma cidade sadia, sem nenhuma tarefa que exceda aquilo que é necessário à cidade. E aí o Sócrates diz, né, as pessoas viveriam bem, viveriam até velhas, né, não vai ter guerra, porque, enfim, a gente não precisa de conflito, né, nesse momento, com outras cidades, etc., né? Cada um desempenhando uma sua tarefa está ótimo. E as pessoas, elas vão viver também sem luxo, né? Porque não tem necessidade do luxo. O luxo não é exatamente necessário para a cidade, né? Elas vão dormir em camas simples, né? Comer comida simples, diz farinha, pão, água, enfim, sem condimentação excessiva, né? E o Glauco, ele vai falar, nossa, Sócrates, mas essa cidade aí que você descreveu, né, com essa vida simples e tal, parece uma cidade de porcos, né? O Glauco fala desse modo, né? Pô, sem luxo nenhum, né? Comendo nessa simplicidade toda, né? Que diferença então surge, né? Aí o Sócrates vai falar então, né? Então eu acho que você não quer mais uma cidade exatamente sadia, né? Uma cidade só necessária. Você também quer a cidade luxuosa, né? E é o luxo que vai então gerar, de certa forma, a necessidade de uma defesa e de um governo como é o governo que vai ser apresentado na República. Tá? Então, a partir daqui, né, a gente tem duas cidades. A cidade saudável, né, que é essa cidade de vida bucólica, onde só as necessidades fundamentais são atendidas. E a segunda cidade, que é proposta, então, a partir dessa inquietação do Glauco, né, que é a cidade onde existem, então, as inflamações, né, que o Sócrates vai falar, não é mais uma cidade saudável, mas é uma cidade sujeita, então, a inflamações, né? E essa inflamação fundamental na cidade é justamente o desejo do luxo. Ele diz o seguinte, para alguns realmente não vai bastar essa vida, né? Alguns têm a necessidade de se satisfazer em banquetes, em dormir em camas macias, etc. E o Sócrates fala, né, olha, isso talvez nem seja ruim mesmo, né? Porque é da necessidade, é da natureza humana, digamos assim, buscar uma vida realmente melhor, né? Mais confortável. Então isso não vai ser ruim, né? Mas ao mesmo tempo que isso surge, uma série de outras profissões não ligadas à necessidade estrita vão surgir também. E aí ele nomeia várias profissões, entre eles o filósofo, inclusive, né? O pedagogo, aquele que ensina, etc. Né? Porque justamente na cidade sadia, você também não tem uma necessidade de buscar a filosofia. Esse é o ponto, né? Porque já está tudo ok, né? Está tudo certo. Por isso que o Glauco fala, é uma cidade de porcos, certamente uma cidade
onde satisfeitos os instintos básicos, né, de necessidade, de convivência, etc., as pessoas parariam por ali, né? Mas qual que é o ponto? A vida não basta ela aí, né? A vida não para aí, simplesmente na saciação dos instintos, etc. Por isso que o Sócrates ele não vai problematizar excessivamente essa contestação do Glauco, né? Ele vai dizer, bom, é realmente, né, da nossa natureza buscar esses luxos. E por isso que é importante a gente entender que essa cidade que o Platão vai criar a partir desse momento não é simplesmente uma cidade utópica, né? Uma cidade que busca ali, então, só cidadãos que vão se preocupar com o bem comum, com as pessoas, enfim, né? Enfim, não. Nessa cidade tem também as pessoas sujeitas aos vícios, às inflamações e tal. O Platão ele cria a cidade também de uma maneira a levar em conta as necessidades humanas de uma maneira mais realista, digamos assim, né? Então não é um projeto puramente utópico, né? Ele considera essas inflamações como parte da vida humana, tudo bem, né? Vamos ver como é que a gente pode exercer a justiça nesse nível também, né? Ok? Até aqui tudo bem? Essa transição aí das cidades? O Platão ele vai comparar a todo momento a filosofia, a prática da filosofia e da justiça com a prática da medicina, né? Porque qual é a questão? A medicina ela é uma técnica que busca harmonizar o corpo. E a justiça é uma técnica que busca harmonizar a alma. Essa é a correspondência entre as duas artes, tá? Por isso que ele faz a todo momento a comparação entre justiça e filosofia. A atividade do filósofo e a atividade do médico, né? E a tarefa do governante com a tarefa do médico em dar os medicamentos ao doente, né? Então, o governante ele é simplesmente o regulador, aquele que faz o diagnóstico da sociedade e dá o fármaco, né? Dá o remédio. Tá? Então, tem uma correspondência direta para Platão entre essas duas artes, esses dois saberes, né? Então, a necessidade do luxo, que guia, então, a partir daqui a cidade, ela leva ao seguinte, bom, ok, né? Mas se nós nem anteriormente conseguíamos tirar da terra tudo aquilo que nós produzíamos e tivemos que entrar em contato com outras pessoas, né, para outras cidades, para buscar delas, então, aquilo que nós precisávamos, seja, sei lá, tecido, qualquer coisa. Haverá também a necessidade, para saciar esses luxos, de um território ainda maior, né, de relações ainda maiores. E essas relações ainda maiores, essa busca por território ainda maior, vai nos levar a conflitos com outras cidades em busca de território, em busca de terras para plantar e tudo mais, que vai culminar em guerras, né? Então, a guerra surge a partir daí, né? A partir do momento em que a sociedade não se satisfaz com aquilo que ela tem e busca tirar do outro o seu sustento, nasce a guerra, né? O conflito, tá? E com a guerra nasce a classe guerreira. Porque qual é a questão? O cidadão ele deve desempenhar uma só tarefa para desempenhá-la com perfeição, né? Então, por que o guerreiro seria diferente, né? Se o agricultor não pode ser agricultor e sapateiro, por que ele seria agricultor e guerreiro, né? Então não faz sentido. Eles têm que obedecer esse princípio da necessidade de uma só profissão. Por isso que vai então existir a classe guerreira, que vai ser então chamada de fílax, né? Que em grego tem várias traduções, né, para fílax em grego. Pode ser sentinela e tal, mas o que culminou, assim, né, o que virou cânone de traduzir com a obra do Platão é guardião, né? Então a classe dos guardiões é a classe guerreira que busca então defender a sociedade, né? A primeira classe guerreira, e nesse primeiro momento ela nasce com um sentido muito prático de exercer a profissão da guerra, né, a técnica da guerra, e defender a cidade contra os seus inimigos. Ok? A partir daí, então, eles vão interromper a descrição das profissões da cidade, e o Sócrates vai perceber a seguinte coisa, né? Olha, vamos se ater, então, em quem é esse guerreiro, né? O que ele precisa para ser um guerreiro? Qual é a natureza da arte dele, né? Então, como deve ser essa educação, né? Enfim, para que ele se torne um bom guerreiro. E aí, o Platão ele faz uma comparação que hoje em dia a gente acharia muito engraçada, né? Que é comparar o guerreiro
com um cão, né? Com um bom cachorro. Porque justamente o guerreiro ele deve ser o bom cão da cidade, né? E quais são as virtudes de um cão, né? Que o Platão elenca aqui. O cão ele deve ser amante do saber, ou seja, ele deve buscar conhecer aquilo que ele não conhece, desejar conhecer o que ele não conhece. E ele deve ser impetuoso, né? Ou seja, corajoso para se, em determinada medida, ele encontrar um conflito, saber lidar com esse conflito. Tem outras características do guardião que ele vai falar, né? Tá em 376C, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para ler para vocês. Aqui, né? 376C. Ele vai dizer, né? Logo, ele deve ser filósofo, brioso, né? Com brio, rápido de movimentos e forte. É como precisará ser o indivíduo destinado a tornar-se um bom guarda da cidade. Tá? Então, ou seja, ele tem ao mesmo tempo as virtudes intelectuais e as virtudes físicas bem definidas. Né? Ele deve ser forte, claro, um guerreiro, né? Mas também ele não pode ser simplesmente forte. Né? Porque se ele for só forte, ele vai maltratar os próprios cidadãos, né? Como um cachorro bravo. Né? Ele deve ser educado para ser amável aos amigos, aos conhecidos, mas também simplesmente não atacar os inimigos, né? E sim buscar conhecê-los, né? Desejar conhecê-los para que, se eles forem aliados, acolhê-los como amigos, se forem inimigos, então defender o seu dono. Né? O papel do guardião é de um cachorro mesmo, né? Nesse primeiro momento. E o que ele precisa, então, né, para desempenhar bem essa tarefa? Ele considera que a arte do guardião, sendo fundamental, então, para a manutenção dessa unidade da cidade, porque se a cidade for destruída por um inimigo, de nada serve, né? A nossa solidariedade, a nossa comunhão de bens entre os cidadãos, né? De nada serve se a cidade for assediada por inimigos. A educação do guardião, ela vai ser baseada em um modelo que existia muito antes do Platão, né? Que é o modelo de música e ginástica. Tá? O que é música? Em grego é música, que é literalmente artes das musas. Né? Quais são as artes das musas? É a literatura, a música, a poesia, a filosofia, a matemática, né? Todas as artes que de alguma forma a gente desempenha intelectualmente, né? Precisa do intelecto para desempenhar. Tá? E o que é ginástica? Todas as artes que a gente depende, que usufruem de um desempenho do corpo. Então, a corrida, né, o atletismo, a luta, o que busca a excelência corporal. Né? Ali, as Olimpíadas, por exemplo, é um ótimo exemplo de ginástica. Né? Ok? Alguma pergunta sobre até aqui? Algum ponto que vocês querem levantar? Tudo certo por enquanto? Estou buscando apresentar bem devagarzinho para justamente, né? Se tiver alguma coisa, a gente consiga pegar ali. Né? Então, essa educação vai ser baseada em música e ginástica. Né? E aí o Platão ele faz, então, uma alteração, de alguma forma, né? Nessa forma tradicional de educar, né? os cidadãos. Primeiro, né? Essa educação música e ginástica, anteriormente, ela é colocada somente para a aristocracia, né? Para quem vai, de alguma forma, desempenhar o poder. E ele coloca de uma forma mais geral, digamos assim. Porque, enfim, os guardiões eles estão também dentro da cidade, né? São uma profissão como qualquer outra. Eles não são uma classe, né? Eles não são ainda, né? A classe governante vai surgir da classe dos guardiões justamente por conta das virtudes que eles compartilham. Mas não é, digamos assim, ainda alguém que vive modo de vida separado, né? Vai ser. Mas nesse primeiro momento não. Então a educação ela é tida, compreendida aqui como uma educação geral, né? Música e ginástica. Bom, primeiro Platão vai dizer o seguinte: olha, é importante que a gente ensine a música primeiro, porque a ginástica ela embrutece radicalmente o corpo. E se a gente foca muito na ginástica, a pessoa pode levar-se a uma negligência na música.
né? Então, mas ao mesmo tempo a ginástica ela é extremamente necessária, porque só com o cultivo da música a pessoa fica extremamente maleável, né? Ela fica mole, né? Essa é a palavra que o Platão usa, ela fica mole, né? Tanto de corpo como de mente, né? Ela precisa também, a ginástica impõe uma disciplina corporal, que é também a disciplina mental. E ele diz, então, que a música ela deve começar através da educação infantil, né? Com a contação de boas fábulas e bons mitos, né? E a partir daqui começa uma parte da obra do Platão que é bem famosa também, né? Vocês podem encontrar com o nome de Crítica à Poesia. Por que crítica à poesia, né? A poesia no período do Platão, poesia que a gente conhece, né? Homero, Hesíodo, enfim, Arquíloco e tal. Ela era usada não como uma forma simplesmente literária, né, que a gente tem hoje, mas a poesia ela era usada ativamente na educação das pessoas. Então era através da poesia que as pessoas absorviam valores tradicionais, reproduziam valores tradicionais, enxergavam os modelos de heróis, modelos de deuses, né? Então a poesia ela era um manual didático, né? Um manual didático da cultura grega. E o Platão então ele vai fazer essa crítica à poesia, não ao estilo literário da poesia, mas ao papel educacional que a poesia tem na vida das pessoas, né? Ele diz, olha, a forma como a poesia se apresenta hoje, ela serve para a educação? Né? Será que ela apresenta realmente bons modelos de virtude, etc? E ele vai chegar à conclusão que não, né? E ele elenca lá os pontos dos mitos, né? Ele diz, por exemplo, que não é possível, se a gente quer que o guardião seja valoroso e corajoso, que a gente imprime exemplos de heróis se queixando da morte, né? Apresentando com medo da morte, etc, etc. Porque isso serviria para gerar também medo nos guardiões, né? Ele diz, olha, se Aquiles teve medo da morte, por que eu não posso ter, né? Então, justamente, se você quer inspirar boas virtudes nas pessoas e afastar o medo, coisas que, de alguma forma, corrompem o desempenho da técnica deles, né, da arte deles, você deve também filtrar, de alguma forma, a poesia que é apresentada, né, a educação que é apresentada. Tá bom? Então, a crítica à poesia, ela é uma crítica à educação também, tá? Essa é uma parte muito, muito famosa da obra do Platão, porque ela é muito criticada também, né? Modernamente, a gente vê isso aqui como censura, né? Pô, como assim censurar obras literárias, né, então? Isso a gente viu acontecendo nos regimes tirânicos. Mas, primeiro que o Platão não tem o histórico não, o background histórico que a gente tem hoje, né? De olhar para trás e falar, bom, isso não deu certo. Né? Mas é interessante a gente observar as críticas dele no seguinte sentido, de que é a arte quem comanda a cultura, né? É a arte quem comanda a educação. E o bom desempenho ou o mau desempenho da arte, ele vai ditar o respeito às leis, né? O sentimento entre os cidadãos. Por isso que é importante a gente manter uma atenção nesse ponto. Então, basicamente, o que ele diz, né? Devem ser contadas somente boas fábulas e bons mitos. E o que é esse bom, né? O bom mito e a boa fábula são os mitos ou fábulas que inspiram modelos ou ações consideradas boas, né? Ações harmônicas entre os deuses, entre os animais, entre as pessoas. Né? Então, bons exemplos, né? Essencialmente. Tá? E qual deve ser esse modelo, né? De Deus, então, e de herói, etc., que o Platão está propondo, né? E aqui, até o fim do livro 2, ele se dedica a fazer o modelo de deuses que deve ser apresentado na poesia. Né? Não sei se vocês tiveram contato com a poesia de Homero, Hesíodo, mas os deuses, eles são basicamente imagens, né, figuras antropomórficas ampliadas, humanas. Né? Claro, dentro da imagem da poesia. Homero e Hesíodo, eles estão cientes que isso não basta para caracterizar um deus, né? Porque para eles Deus é um fundamento do mundo, né? Um dos aspectos fundamentais do mundo. Como a memória, o poder, a terra, etc. Né? Agora o Platão ele diz o seguinte, olha, essas figuras elas não são bem compreendidas assim, né? O mito ele se utiliza de imagens, mas essas imagens da poesia elas podem ser facilmente deturpadas e confundidas e levadas a sério demais, né? Ele diz o seguinte, olha, o mito ele contém uma verdade, mas essa verdade ela não é destilada de forma adequada pelas pessoas comuns que ouvem o mito,
né? Eles levam muito a sério aquilo que acontece, levam literalmente, né, a imagem que acontece. Por isso que o Platão propõe, então, que as histórias mais fortes da mitologia, por exemplo, sejam apresentadas somente em contextos de mistérios religiosos iniciáticos, né, para aqueles que estão preparados para entender qual é o sentido profundo daquela imagem, não dentro de um sentido cultural, etc. Tá? Basicamente, os aspectos, então, que ele fala que os deuses devem ser apresentados nessa poesia educacional, né? Essa poesia didática. Ele vai dizer que os deuses não são possíveis, né? Não são passíveis de causar males aos seres humanos, né? Mas somente bens, porque o deus ele é uma figura benéfica, né? Ele tem que ser apresentado como uma figura benéfica. Que os deuses eles não podem se disfarçar, mudar de forma, se apresentar em anonimato, nada do tipo, né? E que os deuses não podem mentir, né? Porque a mentira ela não tem utilidade aos deuses, assim como tem aos humanos. A mentira tem uma utilidade aos seres humanos, que é uma utilidade didática, mas ele diz que os deuses eles não precisam mentir, né? Porque justamente se eles pudessem ensinar de uma forma mais clara, eles ensinariam. Mas essa imagem que o Platão coloca aqui dos deuses é uma imagem didática, tá? O Platão ele não propõe que os deuses sejam assim e tal, né? Ele propõe que os deuses eles devem ser apresentados dessa forma e ele dá umas justificativas lá, mas a gente não pode, não vou me estender tanto porque é uma argumentação em certa medida um pouco fraca também do Platão, né? Tem várias críticas dessa parte. Mas enfim, então aí a gente chega ao fim do livro 2, a estrutura do livro 2, né? Quais foram os pontos assim que vocês acharam interessante de levantar e que vocês ficaram pensando aí? Podem falar. Pode falar, Paulo. Então, assim, você falou que ele critica Hesíodo e Homero? Sim. Mas, assim, na totalidade da obra mesmo ou em alguns aspectos? Nesse primeiro momento do livro 2 e 3, aspectos pontuais. Pontuais, né? Agora, no livro 10, ele vai criticar como um todo, né? Falando que essa poesia ela não serve para educar. Ela tem outras finalidades, não a educação. Né? Então ele rejeita a poesia como preceito educacional, né? Rejeita fundamentalmente. Porque qual é a questão, né? Tem toda uma questão da teoria das ideias e tal, mas a poesia, ela busca pegar uma ideia fundamental, uma forma, um Deus, né? Fazer uma cópia dessa forma e colocar na poesia. E quando você desempenha, reproduz essa forma, você gera outra cópia. Né? Então você está se afastando ainda mais do mundo das ideias, né? Do mundo sensível. Por isso toda essa confusão, por isso toda essa confusão relacionada à identidade dos deuses, né? De ser levada literalmente, etc. Né? Então, nesse primeiro momento, ele rejeita pontualmente a obra, com alguns aspectos didáticos e tal, mas no futuro ele rejeita por inteiro, porque ele considera que essa obra, ela, né, da forma educacional que ela se apresenta, ela mimetiza, né? Nós mimetizamos a obra, nós copiamos aquilo que está acontecendo, né? Por isso, como educação, ela não serve. Ela tem outros propósitos, mas como educação, não. Ah, tá. No aspecto da educação, então, né? Educação, aqui é educação de valores mesmo, né? Ah, educação de... Ah, tá. Tá? Educação de valores, educação de princípios, exemplos. E o que ele sugere no lugar desses... Porque o Hesíodo e o Homero são praticamente os dois mais conhecidos, né? Ele dá uma orientação de quem estaria correto nesse aspecto da poesia? O que ele diz é que a tarefa de fazer os mitos era uma tarefa importante, apesar de ser uma tarefa mimética, né? Mas que a educação ela não pode ser uma tarefa mimética, né? Ela não pode ser uma tarefa imitativa. Ela deve ser uma tarefa, uma proposta, né? Ativamente engajada pelo indivíduo. Né? Então a educação que ele vai propor não é uma educação baseada na poesia, mas uma educação baseada em disciplinas mesmo, né? O estudo das ciências matemáticas, o estudo da linguagem, né, da retórica, e o estudo da filosofia em última instância. Né?
tá? Então ele meio que não concorda com essa linguagem simbólica do mito, então. Seria um tipo de linguagem mais direta mesmo, sem essa alegoria do mito na educação. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque não é bem a linguagem simbólica. O Platão utiliza a linguagem simbólica a todo momento. No Anel de Giges, por exemplo, é um mito. É verdade. O mito do Anel de Giges. A alegoria da caverna também, uma linguagem simbólica. A questão é que os símbolos, por eles estarem se referindo a algo além do compreensível sensivelmente, e eles fazem uso de imagem para isso, né, imagens concretas, então elas não são adequadas para um bom entendimento da questão, um entendimento claro da questão. O mito, ele tem o propósito de você guiar o pensamento para chegar em determinado local. E no fim das contas, se eu puder fazer um anacronismo, defender o Homero e o Hesíodo estão extremamente cientes disso. O bom poeta, ele sabe que a imagem dele é insuficiente para falar de um Deus. Por isso que ele utiliza a imagem. Da mesma forma que um bom filósofo sabe que o conceito que ele apresenta para a filosofia dele não é exatamente um conceito, não é o pensamento em si dele, mas é um conceito, né? O conceito ele busca guiar o nosso pensamento para chegar naquela ideia, né? Naquela forma de ideia. O poeta fez a mesma coisa, só que ao invés do conceito ele usa a imagem. E o Homero e Hesíodo, eles sabem disso, né? A poesia deles nunca tendencionou ser educacional. Quem fez esse uso posterior da poesia deles foram os próprios ouvintes, né? Que foram transmitindo oralmente essa poesia e por falta de uma educação estatal, uma educação única, né? Essa poesia preencheu o gap, né? Preencheu o vazio educacional que tinha na Grécia, né? Tá? Então, para resumir, né? O que eu penso, na minha opinião, pessoal, quer dizer, não só minha, mas que Homero e Hesíodo e Platão, nesse sentido, eles entram em acordo, né? Nesse momento. Eles não discordam um dos outros. O Platão discorda em usar a poesia deles para um fim que não foi feito, né? Para o fim educacional. Tá? Tá, entendi. Obrigado. Mas a linguagem simbólica ela é louvada por Platão. Né? Ele fala das 10 linguagens simbólicas também. Na verdade, assim, se a gente for pegar o símbolo mesmo, né? A matemática, ela é toda uma linguagem simbólica, né? Os mitos, eles são símbolos. Os mitos não, desculpa, os números, eles são símbolos de uma coisa que a gente nunca vai entender, né? O que é o número 1? O que é o número 2 em si? A gente não sabe, né? Até hoje a gente não sabe. Mas a gente conhece ele por conta do símbolo 2, 1, né? E com esses símbolos a gente consegue trabalhar e mandar o homem para a Lua, por exemplo, né? Isso é fato. Então a linguagem simbólica ela tem um papel fundamental no Platão, porque é também a linguagem simbólica a linguagem da matemática. Né? E é basicamente por aí que funciona. Tá? Henrique, Diga. sim, mas não é através dessa linguagem simbólica, por exemplo, a matemática, né, que a gente consegue entender as estruturas, o universo, nosso próprio organismo, entendeu? Isso daí só já não é suficiente para você educar, você tem que chegar em mais algum lugar, por exemplo, uma linguagem, um tipo de educação que vá mais na alma, por exemplo, isso não é suficiente para tocar uma alma. Qual que seria o objetivo da educação? Ele seria tocar essa alma ou não existe uma linguagem, um simbolismo que faça isso? Então, justamente, a matemática ela é uma via simbólica que o Platão utiliza. Né? Então, é por isso aquela famosa frase né, na Academia do Platão, só entra aqui quem conhece a geometria, né? Ou seja, quem já tem alguma ligação com a matemática, com essa abstração, com essa linguagem simbólica, desprovida de confusão, né? Desprovida de antropomorfização, etc. Né? A tarefa da educação no Platão é a tarefa que você falou, justamente, né? É desenvolver as aptidões e a alma humana, né? Em última instância, a educação ela visa adequar o indivíduo a si próprio, né?
Então, o cara que tem a vocação, sei lá, para fabricar móveis, a educação dele deve guiá-lo a isso, né? Não é uma educação padrão que todo mundo faz na mesma maneira, no mesmo ritmo, etc, e para no mesmo lugar, né? Vai desembocar ali no mar. Todo mundo vai parando e começando a desempenhar as técnicas que lhe são próprias, né? A arte que lhe é própria, no momento em que encontra, né, esse lugar. Então a educação do Platão é muito mais para que o indivíduo se guie, se regule e consiga entender qual é o papel dele no mundo, né? Tá. Vocação é uma palavra latina, né? Não tem a palavra vocação em grego. Mas o vocábulo latino é vocatio, né? Vocatio é um chamado, né? O chamado que serviria aqui, né? Se a gente pudesse relacionar a vocação com a república, é o chamado da própria necessidade, né? Da coesão, da inserção, indivíduo e sociedade, né? Esse é o chamado. Tá? Então, por exemplo, a sociedade precisa de um guardião, né? Então, o indivíduo que se vê apto a desempenhar essa tarefa vai desempenhar a tarefa de guardião. A sociedade precisa de tal função, né? Então, vão encaixando, né? Vão se encaixando os indivíduos. Ok? Por isso que a educação para Platão ela deve ser aplicada a toda a cidade, né? Não só uma casta de pessoas. Né? É um desentendimento que às vezes ocorre na obra do Platão, né? Porque aqui ele apresenta a educação como um todo, né? E depois ele vai apresentar uma educação específica para quem for progredindo e queira desempenhar ou a tarefa de guardião, né, guerreiro, ou guardião governante. E aí vão ter outras disciplinas, outros pré-requisitos, outras matérias, né, que vão ser necessárias para o desempenho da boa tarefa. Né? Uma delas é a filosofia, por exemplo, né? A dialética, que é uma das últimas tarefas, né? A última tarefa que a pessoa aprenderia na cidade. E Platão vai falar bem por quê, mas se vocês tiverem curiosidade é porque a filosofia ela é poderosa demais. Ela tem um poder corrosivo muito grande, né? A arte da dialética, a arte da retórica, na mão dos sofistas, por exemplo, serviu para afundar os valores atenienses, né? Então Platão fala que essa arte só deve ser confiada àqueles que já têm uma formação moral muito sólida. Tá? Interessante, né? Seria uma... O Platão vendo, por exemplo, filosofia ensinada no ensino médio, ele ia achar horroroso. Né? Porque como é que você vai dar um poder na mão de uma pessoa que você nem conhece, sabe? Ela tem que ser vista, tem que vir de uma via discipular, né? Então, enfim, coisas para a gente pensar, né? A filosofia que a gente está aprendendo aqui, na Acrópole, né? Ela é uma filosofia que busca confrontar-nos com nós mesmos, né? Mas se a gente for pro lado negro da força, assim, e a gente aprender retórica e etc, etc, cara, vocês podem defender qualquer posição que vocês quiserem com coerência, ganhar qualquer discussão que vocês quiserem com facilidade, sabe? E eu vejo isso acontecer na minha área. Assim. Então, quanto a partida é meio triste, assim, né? Mas é um poder da filosofia mesmo, né? Trabalhar a linguagem, trabalhar o pensamento, né? É uma coisa extremamente manipulativa, mas que a gente pode usar para o bem, né? Ou a gente usa como uma ferramenta para confrontar nós mesmos ou os outros, né? Como diz o Campbell, né? O fanático busca abrandar o seu entorno, né? E o realmente religioso, né? Busca abrandar o próprio coração. Mas, enfim, curiosidades, né? Do uso da filosofia. Uma coisa muito séria para Platão. Outra coisa, né? Porque também a formação filosófica que ele propõe aqui, a matéria que ele coloca, né? É a dialética, né? Dialética é a arte de conduzir o diálogo. Mesma coisa que o Sócrates está fazendo. Né? Se você dá o conhecimento dessa arte para qualquer um, aí já era, né? Você gera demagogos, né? Ou seja, condutores de povo, né? Gogel é o verbo conduzir, né, em grego, e demos é povo. Então, demagogo é aquele que conduz o povo, né? Igual o pastor conduz as ovelhas.
ele leva para onde quiser, leva a opinião pública para onde ele quiser. Então, Deve ser também na questão, por exemplo, de decidir alguma coisa na sociedade também. Então, determinados grupos que ainda não receberam educação filosófica ou dialética, eles não vão conseguir decidir nada, porque se eles não tiverem essa percepção, ou existe algum tipo de educação em que você prepare as pessoas para ouvir e entender que o que elas estão ouvindo é alguém que está tentando levar por um lado ruim, ou, entende? Como é que vai ser a questão? Sim, tá lá todo mundo sendo educado, vivendo, entre aspas, igualitariamente, mas e o poder de decisão? Fica na mão de quem? sim, então. Justamente a arte dialética, ela seria o equivalente filosófico da arte da medicina, por exemplo, de você conseguir administrar o remédio para o seu paciente. Então ela deve ser feita a bom uso, né? Da mesma forma que o médico pode escolher envenenar o paciente, né? Se ele for um bom médico, ele não vai fazer isso, né? Mesma coisa, se o filósofo for um bom filósofo, ele não vai ser um demagogo, né? Mas ele vai buscar realmente conduzir da melhor forma, né? Mas isso a gente já está entrando na parte do rei filósofo, né? Eu estou pulando alguns tópicos aí para a gente entender melhor, né? Mas o filósofo governante tem esse papel, né? De aplicar a dialética de uma forma reta, né? Mas enfim. Ok? O que mais? Tranquilo essa parte do Glauco do Admanto, essa formulação da tese do Trasímaco? Acho que o Paulo quer falar, né? Tá com a mão levantada. Pode falar aí, pessoal. Não, na verdade, eu deixei ela levantada, esqueci quem quiser desabilitar ela. Ah, tá bom. Não, mas eu já estou falando, só um comentário assim, o poder em si sobre o outro não está interligado com a sabedoria, né? Quer dizer, você pode ter um controle sobre as pessoas sem ser sábio, né? Eu estava pensando nisso, que você vê uma sociedade hoje inculta, mas com poderes, né? Estava refletindo sobre o que você falou nesse sentido atual, né? Sim. O papel de poder é um papel fundamental, né? Por isso que o Platão ele só vai falar que o poder, né? O poder é uma técnica. Entra naquela discussão da técnica que a gente está falando desde o primeiro encontro, né? Ou seja, um corpo de saber visando algum fim. A técnica do governante, para ela ser bem desempenhada, ela tem que visar o fim que ela é própria, que é o bem daqueles que estão sendo governados. Se ela é desempenhada com outro fim, ela está sendo deturpada, né? E qual que é a questão? Se ela está sendo deturpada é porque de uma outra, né? Ou o cara não sabe desempenhar essa tarefa, está desempenhando mal, pode ser até bem intencionado, mas está desempenhando mal a tarefa, mal preparado, ou realmente ele tomou o poder como tirano, né? Para operar em benefício próprio. Nos dois casos, o que é que falta? Platão diria, né? Conhecimento. Conhecimento da arte de governar, né? Que no fim das contas, a arte de exercer o poder está intimamente ligada com a arte de você exercer o poder em si mesmo, né? Porque o tirano, ele é aquele que tiraniza também a si próprio. Ele é tirano dos outros porque ele primeiro é servo dos próprios desejos, né? Tá? Ao contrário do filósofo, né? O filósofo, ele poderia desempenhar o poder porque primeiro ele desempenha esse papel de governo dentro de si mesmo, né? Ele pode ser justo com os outros porque ele primeiro é justo consigo mesmo. Tá? Isso a gente vai ver a partir do livro 3, livro 4, tá bom? O livro 2, ele é mais rapidinho e tal, eu pensei em fazer um encontro só sobre eles, não sei o que vocês acham. Vocês querem Sim, levantar esse ponto? pode ser. Pode ser? Aí a gente já parte pro livro 3, no encontro que vem. Tá bom? Uhum. Teve uma mudança, não sei se vocês perceberam, no estilo do Sócrates falar. Porque justamente o Glauco e o Admanto falaram pro Sócrates, Sócrates, do jeito que você fez, não me senti convencido, né? Você seduziu o Trasímaco como uma serpente. E aí então Sócrates fala, realmente, para essa questão eu tenho que mudar de método. E a partir daqui, né, da República, que é um livro central para entender o Platão,
a gente começa a ver o que é o platonismo, né? O que o pessoal chamaria de platonismo. Eu não acho que dá para chamar enfim, de platonismo, porque o Platão ele não é uniforme, né, nos seus diálogos. Ele vai apresentar perspectivas radicalmente diferentes, né? Lá, sobre o corpo, por exemplo, o corpo tem uma imagem super positiva no banquete e super negativa no Fédon, né? Então esse é o ponto de vista, né? Agora, ele muda de método, Platão, né, para o Sócrates, porque o Platão, em certa medida, ele está dando aqui a contribuição dele para a filosofia de Sócrates, né? O Platão ele diz, olha, né, o método de Sócrates é ótimo para fazer certas coisas, mas a tarefa que eu estou propondo aqui, eu percebo que é insuficiente. Tá? Por isso que o Platão, então, ele vai começar a fazer a filosofia própria dele. Né? Aqui a gente, né, a partir do livro 2, a gente tem certeza, a certeza é muito forte, né? A gente sabe que o Platão está falando aqui com palavras próprias, né, e não mais usando memórias que ele tinha de Sócrates, por exemplo, para escrever. Pode falar, Cláudia. Essa questão de você ser justo primeiro, né, com você, para depois você ser justo com os outros, né? Isso pode ser uma coisa assim que vai mudando, assim, tem uma essência, né, que é aquela parte espiritual, tal, de você se elevar, mas isso pode ir mudando de acordo com a sociedade que você está governando. Por exemplo, uma coisa é você governar uma cidade com escravos e outra é uma cidade com homens livres. Cabe isso, assim, por exemplo, no caso um filósofo, se você tiver numa sociedade que valoriza a riqueza, o status, cabe ao filósofo conquistar riqueza, status, mesmo ele tendo aquelas questões elevadas, entendeu? E ele viver naquela forma, naquele momento, ou o filósofo ele sempre tem que buscar uma humildade, né, direcionar as pessoas para um caminho mais simples, que nem você falou, mais simples, mais humilde, entendeu? Para você não entrar em guerra. Cabe, Entendi. por exemplo, uma sociedade americana, de uma certa forma dominadora, entende? Mesmo que ela viesse com uma conversa, não, vamos popularizar a democracia no mundo inteiro, vamos dividir o que a gente tem com o mundo, mas o mundo não ia suportar consumir o que eles consomem, né? Então, qual que é, assim, a gente tem que viver nas formas sociais ou pode combater, pode... Entende? Entendi. Eu não consigo responder no Platão como um todo, né? Mas aqui na República, o que ele fala é que o governante filósofo e toda a classe dos guerreiros, né, dos guardiões, isso ele vai falar no livro 3, não podem ter nenhum tipo de bem, não podem ter nenhum tipo de propriedade, porque o desempenho do poder é uma técnica que visa os outros, né, visa o benefício dos outros. Ora, se ela visa o benefício dos outros, por que eles ganhariam alguma coisa simplesmente por exercer o poder? Então, o que acontece é que os filósofos, os guardiões, eles são mantidos, têm as necessidades básicas mantidas, alimentação, vestimenta e tal, mantidas pela classe produtiva, e eles próprios não podem ter nenhuma posse. O Platão chega a falar que eles nem mesmo podem tocar em dinheiro, né? Coloca essa proibição. Porque essa é muito forte, sabe? Esse sentimento de soberba, de ganância, o Platão reconhece que é muito forte. E diria que é impossível, né, você lidar isso para todo sempre. Por isso que a cidade ideal ela cai, né, temporalmente. Então, com o passar do tempo, ela se decai justamente porque os guardiões vão se deixando tomar por esse ímpeto financeiro, de propriedade e tal. Né? E aí vira a oligarquia. Mas para o Platão é incompatível o exercício do poder com qualquer benesse que ele traga. Em última instância, é o guardião que serve a cidade e não o contrário, né? O guardião, ele é um escravo da sociedade, tá? Ele vive para o bem da sociedade. Ele, em si próprio, ele nada almeja, né? E se almejar, vai ser destituído ou então ele vira um tirano. Pode falar.
Assim, até porque é o que você colocou aqui, né? Que o Platão coloca, que a natureza humana é inclinada à injustiça, né? E que a justiça é que vai, vamos dizer assim, harmonizar a alma. Então não tem como, se já tem essa inclinação, né? É, é incompatível, né? A pessoa automaticamente, conforme vai, sei lá, refinando o Kamamanas, né? Automaticamente o tipo de desejo muda. Então, nem que ele tivesse a condição de ter, né? Nem que tenha a condição, ele já não vai ter. Ele vai ter né, outro tipo de necessidade e mais, e numa sociedade atual também, que falasse assim, né, que nela a Maria Cláudia falou dos Estados Unidos, numa sociedade atual, eu entendi assim, a hora que ele falou, né, que não teria luxo, mas o que é luxo, né, hoje em dia, sei lá, vai para nós, comer camarão é luxo, né, porque aqui no Brasil o camarão é caro, nos Estados Unidos, carne vermelha acaba sendo mais cara, né? Pelo menos era, hoje em dia não sei como tá. Mas assim, então isso é muito regional e numa sociedade que tenderia até ao socialismo, né? O que o Platão fala, tudo. Não, esse tipo de coisa já não seria luxo, já teria meio que para todo mundo, né? Estaria no básico ali o que você vai necessitar comer e tal, mas não vai ter diferença, sei lá, não vai existir, colocando nos dias de hoje, uma bolsa Louis Vuitton, você precisa de uma bolsa para carregar suas coisas, né? Mas não vai ter marca, é uma bolsa, ponto. Né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Sim. O luxo, ele é desnecessário, né? Então, assim, desnecessário assim, né? Ou seja, ele não está ligado fundamentalmente às necessidades humanas. Isso, mas o luxo, ele até o conceito de luxo, ele já é subjetivo, né? Exato. Porque o que é luxo, sei lá, para o pessoal lá sei lá, da África, né? Para nós aqui, né? Pode ser encarado como uma necessidade básica, né? Sim, é algo puramente arbitrário, por isso que ele fala que aqueles que fornecem os instrumentos do luxo são, por exemplo, fabricadores de parafernálias, né? Ou seja, tem todo tipo de bugiganga, né? Tem todo tipo de coisa também que as pessoas vão achar, nossa, isso, né, eu preciso, entre aspas. Se eu puder só fazer uma correção, tá. Na primeira coisa que você falou relativa à natureza humana, o Platão ele ainda não chegou a um veredito sobre a natureza humana, ele ainda não respondeu ao Glauco sobre o mito do Anel de Giges. Esse mito do Anel de Giges, ele só vai ser respondido, ele vai sendo respondido ao longo da República, mas só vai ter a resposta definitiva no livro 10, tá. quando o Platão fala que a virtude não tem senhor, basicamente, né? Ou seja, os seres humanos podem escolher a inclinação que eles vão cultivar durante a vida, né? Basicamente assim, sei lá, resumindo, bem resumindo mesmo, né? Não se atenham muito ao que eu vou falar agora, mas que para o Platão tanto faz se a nossa natureza for injusta ou justa, né? Cabe a nós decidir o que nós vamos fazer, né? Com base na nossa natureza. Tá. Pode falar, Jenny. Nesse meio dessa discussão que a gente está, como que fica para ele a questão do desejo, né? Porque se a gente deseja uma sociedade mais humilde, mais simples, e o desejo que aflora o ser humano. Sim. O desejo, eu acho que é um tema super complicado aqui, né? Tem várias coisas que dá pra gente falar. Tanto do desejo amoroso, por exemplo, quando Platão institui casamentos, né, bem pensados, harmônicos, tal, o casamento não é espontâneo, né, na caça dos guardiões. Mas, por exemplo, o desejo a riquezas, etc, etc. Eu acho que é um tema bem amplo e difícil de responder o papel do desejo aqui na República. Mas o que daria para responder de imediato, assim, né, usando o que a gente já tem, é que existe no Glauco, no Adimanto, no Sócrates, um desejo em saber qual é a verdade sobre essa discussão da justiça e injustiça. Né? Um desejo, em última instância, da felicidade, de saber se realmente é mais vantajoso ser injusto ou justo. Porque o Sócrates fala isso para o Trasímaco, quando ele diz, olha, Trasímaco, se você me convencer, ou seja, se você realmente me falar e eu, né, comprar o seu discurso de que ser injusto é melhor, eu vou ser mais feliz, a partir de amanhã eu serei injusto. Da mesma forma, o contrário, né? Se me provar que eu vou ser justo, a partir de amanhã eu vou ser justo. Então, essa discussão
em grego é tropos, né? Sobre o temperamento, sobre o modo de vida, é fundamental, né? Porque toda a discussão da República está visando uma única coisa, a busca da felicidade, né? Em que o ser humano se vê mais feliz, né? A cidade ideal, em última instância, ela é a cidade mais feliz, por isso que ela é ideal. No Platão você tem uma identidade entre aquilo que é verdade, aquilo que é bom e aquilo que é belo, né? Então, essas coisas elas estão intimamente ligadas, né? E aquilo que é bom suscita o nosso desejo, né? Muito mais o desejo do que um desejo pelas formas sensíveis, um desejo pelas formas, né? Pelas ideias. Mas a discussão sobre o desejo é complicada na República. Ela vai ser levantada de várias formas em vários livros diferentes. Obrigada. De nada. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa? Bom, mas acredito que seja isso, né? Na semana que vem, então, a gente vai para o livro 3. E, de novo, né? Se tiverem qualquer dificuldade na leitura, alguma coisa assim, podem me chamar, mandar o trecho que vocês estão tendo dificuldade lá no grupo, tá? Fiquem à vontade. Que a gente tenta resolver aí, né? Eu coloquei 2 traduções da República lá na pastinha do Drive, vocês vejam qual é a melhor para vocês. Se vocês tiverem dificuldade num trecho de uma, muito provavelmente está esclarecido na outra, né? Essa é a vantagem de comparar a tradução. Mas é isso, né? Fiquem à vontade aí para falar sobre a leitura de vocês e a gente fala sobre o livro 3 no próximo encontro. Beleza? Ok, muito obrigada. Bom final de semana a todos. Obrigado. Obrigada, gente. Bom final de semana. Tchau. Obrigado, bom final de semana a Obrigado, todos. viu?